Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai falar aqui um pouco sobre a componente Image para a gente conseguir mostrar diferentes tipos de imagem nos nossos aplicativos, né? A gente vai conseguir renderizar essas imagens usando aqui a componente Image. Como esse vídeo, né, como esse curso que eu estou produzindo aqui é um curso mais para iniciantes, eu vou abordar mais os conceitos básicos sobre a componente Image, que serão, né, o source, que ele é para a gente definir de onde vem essa imagem, né, a fonte, aonde é que está localizada essa imagem. A gente vai falar também do Resize Mode, que é a forma que a gente vai dimensionar essa imagem aqui na hora de renderizar ela na tela, na hora de mostrar ela, de renderizar na tela. A gente vai usar o Resize Mode para decidir como que isso vai ser feito. E vou falar também sobre o Blur Radius, que é meio que o efeito de blur, que a gente pode estar aplicando nessas imagens também, dependendo ali da aplicação que a gente for fazer. A gente tem diversas outras propriedades aqui, são propriedades bem avançadas, né, algumas delas, e eu vou estar abordando mais delas em provavelmente outro vídeo sobre essa componente image, um vídeo mais avançado, ou ao decorrer do curso, quando a gente for trabalhar com as flat lists, que a gente for fazer mais alguma aplicação mais avançada, eu vou estar voltando aqui e usando esses conceitos mais avançados. Mas por agora a gente vai ficar só com esses três. Então, vindo aqui no VS Code, a gente tem aqui o código da nossa aula passada, né? Tudo que a gente desenvolveu. E tem aqui também o emulador. E como de costume, né? O que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo aqui na nossa pasta tela chamado image.js. E esse arquivo vai ser uma nova tela. Vou criar componente padrão. Vou mencionar aqui no nosso navegador, no app.js. E também criar um botão aqui na tela inicial para a gente conseguir navegar para essa nova tela. Então eu vou estar acelerando o vídeo aqui, porque eu já fiz isso várias e várias vezes, vocês já estão acostumados. Então, aqui feito aqui, criado aqui as componentes, tem aqui agora, né, o botão image. Quando eu clico, eu sou navegado aqui, né? A gente tem aqui o texto image, que é esse texto que eu defini aqui. A gente navegou para a tela image. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar aqui, né, da biblioteca React Native a componente image, e a gente já pode mencionar ela aqui abaixo do nosso texto. Eu tenho que trocar aqui o nome da componente, porque eu coloquei image e image é o mesmo nome, certo? O nome da componente é o mesmo nome. O nome da nossa tela, né, do nosso JSX aqui dessa função, está sendo o mesmo nome da componente aqui, então eu tenho que trocar. Certo, o que eu fiz aqui foi só trocar aonde tinha image, né, o nome da componente, o nome do arquivo aqui no app.js, o nome aqui, imagem, o nome da componente, troquei tudo, coloquei imagem ao invés de image. Eu não vou cortar essa parte aqui do vídeo para que vocês possam ver, né, e já se familiarizarem, porque esse tipo de erro é bem comum da gente colocar nomes que são iguais ou confundir a nomenclatura, né? Então eu vou deixar essa parte no vídeo, vou dar uma acelerada, né? Mas então, feito isso aqui, aqui abaixo da nossa tag text, eu vou mencionar aqui a tag image. Ela é uma tag self-close, a gente não vai colocar nada aqui dentro. Aqui não é self-close, é a background image, que é a imagem de fundo, mas esse é um tópico para outra aula, certo? Mas aqui no image, a gente vai começar com a propriedade source. Certo? O que que essa propriedade source ela é? Ela é simplesmente a gente vai dizer, deixa eu navegar aqui para outra tela, ela vai simplesmente, a gente vai digitar aqui, né, aonde é que está a imagem que a gente quer renderizar. Então, se eu coloco aqui que essa source ela recebe, se eu quero carregar alguma imagem local, por exemplo, alguma imagem que está em alguma dessas pastas aqui, eu vou usar o require, certo? Esse require, ele vai simplesmente trazer esse arquivo, né, importar esse arquivo aqui para o nosso arquivo JavaScript. Então, aqui como argumento, né, dessa função require, eu uso as aspas e aqui eu vou definir o caminho aonde é que está esse arquivo PNG, JPEG dessa imagem. Eu vou voltar aqui na documentação, porque aqui na documentação a gente pode vir aqui no source
E aqui ele fala, né, os arquivos que são suportados: PNG, JPG, JPEG, GIF, WebP, esse PSD. Então, assim, aqui são os arquivos que ele suporta, né, que pode ser renderizado lá na nossa image. E a gente pode clicar aqui no tipo, né, o tipo de argumento aqui do source é um image source. Se a gente clica aqui, a gente vê que, que esse argumento ele pode ser um objeto, né, um array ou um número. Então a gente pode estar passando a propriedade, né, como um objeto, que se passar como um objeto ou um array, uma lista de objetos, a gente pode estar definindo um URI, largura, altura, escala, um método, o corpo, o header. Isso aqui, todas as propriedades aqui estão falando o que que é cada uma, mas o que nos interessa é esse URI. Por que esse URI? Deixa eu voltar aqui no VS Code. A gente pode estar usando esse URI, lembrando que ele tem que ser passado dentro de um objeto, né? Então esse primeiro par de chaves, esse par de chaves azul, é o par de chaves da sintaxe do JSX, e esse segundo aqui, esse par de chaves amarelo, é o objeto que a gente está passando como argumento. Então esse URI, a gente vai usar ele quando a gente for mencionar imagens que estão em um banco de dados. A gente vai acessar essas imagens através de um link. Por exemplo, lá mais para frente no curso, quando a gente estiver trabalhando com a API do GIF ou alguma outra API, a gente vai acessar essas imagens através de links que vão realizar uma requisição GET para poder buscar essa imagem lá do banco de dados e trazer para a nossa aplicação. Então, quando for assim, quando for esse caso, a gente vai usar esse URI, né, dentro de um objeto, e aqui a gente vai passar o link, certo? Entre aspas. Mas como nesse caso aqui, nessa nossa aplicação, a gente vai usar um arquivo local, a gente vai usar lá o require, certo? E esse arquivo local, eu vou deixar o link para download desse arquivo aí. Eu vou buscar ele aqui nos meus arquivos aqui no meu computador e vou colocar aqui nessa pasta Assets. Então, a imagem que eu vou usar aqui no tutorial, eu já importei aqui, né, para a pasta Assets, é essa imagem aqui, quebrando paradigmas. Eu vou deixar o link para download, mas você pode usar qualquer imagem que você queira. Seja uma imagem na sua máquina, ou uma imagem ou foto sua, ou qualquer tipo de imagem, desde que seja no formato do arquivo que a gente viu lá na documentação, que é suportado. Então, o que eu vou usar é o require, porque essa imagem ela está aqui na minha máquina, né, está no local, nos arquivos locais da nossa aplicação. Então, eu vou usar o ponto barra. A gente vai voltar aqui para a pasta telas, ponto barra novamente, assets barra, e aqui é o nome do arquivo, né, quebrando paradigmas.png, certo? Então aqui eu estou requerindo, né, importando esse arquivo PNG quebrando paradigmas aqui para a nossa aplicação, né, para a nossa componente image. Então aqui, se eu salvar, a gente já tem a imagem sendo renderizada. E aqui a gente vê que, né, que a imagem ela é bem grande, né, uma imagem bem com dimensões bem grandes. Então, quando ela é renderizada aqui, ela fica cortada. E é aqui que entra o Resize Mode, que é aquela outra propriedade que eu falei com vocês que a gente vai estar explorando mais aqui. Então, esse Resize Mode, voltando aqui na documentação, ele vai dizer para a nossa aplicação, ele vai dizer para o React Native como que a gente quer renderizar a nossa imagem. A gente tem aqui, se a gente navega aqui para props, aqui embaixo, aqui nesse painel esquerdo, aqui em props, e aqui image style props, a gente tem aqui uma aplicação usando o Expo, que a gente tem aqui os 5 tipos de argumentos, né, os 5 argumentos diferentes do Resize Mode sendo demonstrados, né? Mas aqui, infelizmente, parece que não vai carregar aqui a aplicação, essa aplicação aqui online usando o Expo. Você pode clicar aqui meu dispositivo, ler esse QR Code aqui no seu telefone e usando o aplicativo Expo, né, que vai abrir e vai carregar no seu celular. Mas aqui, infelizmente, não está carregando. Então eu vou voltar aqui no Image, aqui no painel esquerdo, e aqui no Resize Mode a gente pode ver esses 5 argumentos diferentes, né? Então eu vou estar demonstrando melhor para vocês aqui no VS Code.
Então, voltando aqui, a gente viu lá que esses argumentos são strings, né? Então, a gente não precisa desse par de chaves aqui, a gente já pode passar a string diretamente aqui na propriedade, como argumento da propriedade. Então, por padrão, a gente tem que é o cover, né? O resize mode cover é o padrão aqui que o React Native usa, certo? Então, antes da gente fazer isso, a gente tem que definir aqui, primeiramente, um tamanho para essa nossa imagem. Tamanho de altura e largura, porque senão essa componente image ela meio que não tem ali um tamanho, não tem limite, né? Tanto que a imagem ela foi carregada aqui cortando boa parte. Então, para a gente definir o tamanho dessa imagem, a gente vai usar o style, como a gente usa, né, nas nossas outras componentes, componentes nativas do React Native. A gente vai usar aqui o style e nesse style eu vou passar aqui um objeto, certo? Definindo a altura, uma altura de largura, né, de 400 pixels e uma largura de 400 e uma altura de 400. Eu confundi aqui tudo os nomes, largura e altura, certo? Então que se eu salvo, a gente já tem a imagem meio que renderizada aqui. Eu vou definir umas bordas também. Certo, então aqui eu vou definir essa largura aqui para 300 pixels para ele ficar mais curtinho aqui para a gente conseguir ver melhor. Então, outra coisa que eu não falei para vocês ainda aqui no curso é que o style, o estilo, a gente pode passar o estilo diretamente aqui sem usar a style sheet. A style sheet ela vai economizar, né, muito do espaço aqui da nossa aplicação, né? Vai ficar muito mais organizado. Mas o que a style sheet faz basicamente é criar objetos e a gente referencia esses objetos aqui quando a gente usa styles, ponto, né, o nome do objeto que a gente acabou de criar. Então, se eu uso style é igual o par de chaves, né, ou esse par de chaves é da sintaxe, e um segundo par de chaves que é definindo um objeto, né, eu passo aqui um objeto como argumento, aqui eu consigo simplesmente, dentro desse objeto, definir as propriedades de estilo que elas serão aplicadas. Certo? Então, o que que é? Agora a gente já pode voltar aqui no Resize Mode, né? Então, o que que é esse Resize Mode Cover? Esse cover, esse argumento cover, né? Ele vai basicamente dimensionar a nossa imagem uniformemente. Ele vai manter ali a proporção de pixels, né? De largura e altura. E ambas as dimensões da imagem vai ser igual ou maior do que o view correspondente, né? Que o view correspondente é esse view que a gente definiu aqui, uma largura e uma altura. Então, a imagem que vai ser renderizada aqui dentro, com o modo cover, ela vai sempre ser ela vai sempre ser redimensionada, né? No caso dela ser maior, ela vai sempre ser redimensionada para o tamanho que esse view é ou maior, né? Aqui a gente pode ver que a imagem ela é maior do que isso. Eu abri ela aqui, a gente vê que ela tem muito mais borda aqui azul, né? E aqui está sendo cortado. Então ela vai ser sempre maior ou igual o tamanho que essa imagem vai ser definido do que esse nosso view que a gente definiu aqui o tamanho. E o segundo argumento é o contém. Contém. E o que que é esse contém? Ele é bem, ele assim, ele não é parecido com o cover, mas o que ele faz é que ele vai dimensionar a nossa imagem de forma uniforme. Novamente, ele vai manter ali a proporção de pixels, de modo que ambas as dimensões, a largura e a altura, vai ser igual ou menor do que a dimensão correspondente aqui desse nosso view, certo? Então agora com o contém, se eu salvo aqui, a gente vê que a nossa imagem é, ela foi renderizada, né, de forma que ela ficou menor do que esse nosso view, né? Essa nossa imagem ela já está toda contida aqui e ela pode ficar menor ou igual, né? Aqui no caso ela ficou igual e aqui ele preencheu as bordas para a gente da cor que era essa parte externa aqui da imagem, certo? Então o terceiro argumento já é o argumento stretch, que ele vai simplesmente mudar a escala dessa imagem. Deixa eu mudar aqui para stretch, salvar. Ele vai mudar a escala da nossa imagem de forma que ela preencha esse view, certo?
e aqui ele não vai importar mais com a proporção, ele vai alterar a proporção da imagem. E vale lembrar que o cover e o contain, ele vai fazer essa alteração no tamanho da imagem sem mexer na proporção, só que ele não leva em conta o padding, né, que é aquela propriedade que a gente pode definir na imagem, ou seja, o preenchimento, né, a borda interna. Aqui, se a gente tem essa borda interna definida na imagem e faz o uso aqui do cover ou do contain, ele vai ignorar essa borda interna, vai simplesmente fazer as alterações, certo? E o outro argumento é o repeat, que esse repeat, o que ele vai fazer, ele vai simplesmente repetir a imagem quantas vezes for preciso para que preencha todo o espaço, né, todo o view que a gente definiu para que essa nossa imagem cubra, né, o espaço que a nossa imagem cubra, que a gente definiu que é altura e largura. Se a gente usa o Resize Mode como repeat, ele vai repetindo essa imagem de forma até preencher todo o espaço. A gente pode ver isso aqui melhor usando essa nossa outra imagem que a gente tem aqui na pasta Assets, que é esse Fav Icon, que é o íconezinho que mostra quando o Expo está abrindo, né, quando a nossa aplicação está carregando. Então eu vou usar ela aqui ao invés de quebrando paradigmas.png, é fav icon.png, e se eu salvo, aqui a gente vê que ela foi repetida várias e várias vezes até preencher todo o espaço, certo? E por último, a gente tem o Center, né, esse Resize Mode Center, que ele é, basicamente, ele vai colocar essa nossa imagem aqui no centro desse view que a gente definiu, né, desse container que a gente definiu aqui. Ele vai colocar a imagem no centro e vai renderizar, de forma que a imagem fique contida no nosso view. Mas desde que o centro da imagem vai ser o mesmo centro aqui dessa nossa componente, dessa nossa caixa aqui que a gente definiu, certo? E por último, o outro estilo, a outra propriedade que a gente vai estar abordando aqui nessa aula, né, é o Blur Radius. Ele é um valor, certo? Deixa eu tirar aqui o emulador. Aqui o Blur Radius, ele é um número, né, um valor numérico, que vai ser basicamente um filtro de blur que vai ser adicionado aqui nessa nossa imagem. Então aqui eu posso definir os valores, né? Por exemplo, eu posso definir como 10. Se eu salvo, a gente vê que aqui a gente já está com um efeito de blur, né? Se eu coloco 100, ele já vai ficar bem mais borrado, 5. Então sim, é simplesmente um valor que a gente vai definir e ele vai deixar essa imagem borrada. Uma situação que a gente usa aqui, o blur, é basicamente quando a gente vai carregar uma lista de uma API, uma lista de imagens, e essas imagens são em alta qualidade, isso demora certo tempo. Então uma técnica que é comum de se usar, né, que assim, hoje eu não sei se é tão comum, tem um bom tempo que eu não vejo sobre isso, mas é basicamente a API, ela te manda o link ali, a resposta de uma imagem pequena, por exemplo, uma imagem de 25/25 pixels, uma imagem bem pequenininha que ela vai ser carregada bem rápido, e a gente renderiza essa imagem com o Resize Mode Stretch, ele vai esticar ela para cobrir todo o espaço, e a gente aplica um blur para ela ficar bem borrada, enquanto, né, para ela ficar bem borrada, como está aqui agora, menos um pouco, uns 20, e ela vai ficar borrada assim, a gente não vai ver que é uma imagem de má qualidade, e ela vai ficar borrada até a imagem de boa qualidade ser carregada, ser feito o download dessa imagem, e aí é feita a troca da imagem que está sendo mostrada aqui. Eu vou planejar para a gente abordar isso aí mais para frente no curso, mas por agora a gente vai ficar com isso. Para essa aula é isso, né? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre listas, como carregar listas. Tem o Scroll View, Flat List, eu vou estar explicando melhor para vocês. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.